Vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Capítulo 15, Perante ofensas, compreensão e tolerância. A coisa mais importante que devemos ter na nossa mente é o fato de que a existência atual é para aprimoramento espiritual. Na escola que frequentamos na vida, a escola de aprimoramento espiritual, é onde nós defrontamos com diversas experiências e preciosas lições do aprendizado de como viver bem, construindo o paraíso de Deus. Portanto, muitas das questões que precisamos desenvolver e praticar é a tolerância com relação às ofensas. Não apenas a tolerância, mas a capacidade de perdoar incondicionalmente cada situação de ofensa vivenciada durante o período da existência. Por vezes, passamos por uma situação em que ofendemos sem perceber e permanece aparentemente no esquecimento. Porém, a justiça divina não deixa passar nenhuma falta sem as devidas consequências, de maneira que em algum momento da vida sempre teremos que fazer a devida retificação, renovando os conceitos, reportando-nos as ofensas que porventura nos conturbem a caminhada. Recordemos os tesouros de orientação e discernimento que nos felicitam a alma. Aqui se refere, notadamente, ao conhecimento da verdade ensinado pelo Senhor Jesus. Perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa recebida. E todas as vezes que incorrermos em recebimento de alguma ofensa, lembrar-se do seguinte, que eventualmente estamos resgatando uma falta do passado em situações semelhantes e, simultaneamente, oferecer o perdão incondicional, de maneira a construir novas situações para um futuro melhor para todos. Portanto, recordemos tesouros de orientação e discernimento que nos felicita a alma. É o ensinamento do Senhor Jesus, nos exemplos de amor e caridade, bondade, que devemos conduzir em todas as situações da vida. Compete-nos a obrigação de reconhecer que nós, os espíritos encarnados e desencarnados, que hoje nos devotamos ao Evangelho explicado pela codificação kardeciana, guardamos elucidações em torno das realidades essenciais da vida e do universo em grau de esclarecimento e convicção que a maioria dos praticantes de muitas das escolas religiosas da Terra estão longe de alcançar. Então veja que o Espírito Orientador nos alerta na obrigação de reconhecer que hoje nós devotamos ao Evangelho, o estudo do Evangelho e conhecimento dos ensinamentos do Senhor Jesus, renovados com a orientação de Allan Kardec, da codificação kardeciana. Então, temos a nosso favor o conhecimento da doutrina do Espiritismo, que nos dá a condição de realmente praticarmos da melhor forma os ensinamentos do Senhor Jesus. E muitas dessas situações nós devemos entender que a maioria dos praticantes religiosos das muitas escolas que existem em todos os locais ainda ocorrem situações de muito
conturbação entre as correntes religiosas. A intolerância é a tônica que realmente ainda acontece, porquanto as diversas escolas religiosas praticamente se combatem umas às outras, dizendo que um ensinamento está em grau mais elevado do que o outro, e assim não consegue fazer com os elementos da sociedade se tornem melhores, embora tenham os conhecimentos do Evangelho do Senhor Jesus, porque praticamente todas as escolas religiosas pregam em cima dos ensinamentos do Evangelho. Mas mesmo assim, aparentemente a sociedade não leva em conta, porque os próprios religiosos que transmitem os ensinamentos estão em contínuas dissensões com as pessoas. Não são realmente os que vivenciam as práticas do amor, caridade, bondade e compreensão. Então, nós que aparentemente já temos contato com o ensinamento do Senhor Jesus através das renovadas disposições de Allan Kardec, então temos a nosso favor diversos conhecimentos que nos permitem melhor equilíbrio espiritual e mental. No caso, por exemplo, entendemos mais claramente que a vida prossegue além do túmulo, que todas as situações são regulares no mundo além da vida, porque lá é apenas uma continuidade das situações vivenciadas aqui na Terra. E, mais ainda, que em função do ensinamento do Evangelho do Senhor Jesus, reforçadas pela codificação kardeciana, entramos em contato na compreensão da lei de causa e efeito, onde nenhuma falta fica sem a devida consequência, ou seja, que por afinidade atraímos situações semelhantes, onde forçosamente resgatamos nas mesmas condições as faltas cometidas. E assim, compreendendo profundamente a lei de causa e efeito, temos oportunidade de resguardarmos melhor as nossas atitudes, pensamentos e palavras, sempre direcionando para o bem, para a bondade e para a compreensão. Temos ainda o perfeito entendimento que há uma constante inter-relação com o mundo espiritual, ou seja, que através do intercâmbio do mundo dos encarnados e desencarnados, as informações são bastante correntes, de maneira a contribuir para o bem das pessoas aqui na existência Terra, através das diversas lições e ensinamentos que recebemos e instruções do mundo espiritual. Temos ainda a nosso favor a plena aceitação dos processos de reencarnação, que correspondem à misericórdia do Senhor em relação à nossa necessidade de adiantamento, notadamente também dos resgates das faltas cometidas e das pendências que nos retardam no caminho da evolução. Por isso, a reencarnação é uma bênção de Deus concedida para todas as pessoas no seu projeto de evolução espiritual. Através dos mecanismos do Espiritismo, também conseguimos entender que todas as situações difíceis, as tragédias, os infortúnios, as dores, sofrimentos, correspondem provas que necessitamos para o aperfeiçoamento das qualidades de Deus na alma. Ou seja, as provas correspondem à colheita das obras realizadas. E através dessas provas e expiações,
tendemos a aperfeiçoar as qualidades de Deus na nossa alma, porquanto, através das dores e sofrimentos, expurgamos os conteúdos malévolos que, eventualmente, constam dentro das nossas almas. E, portanto, entendemos profundamente a questão das provas e expiações, aceitando de maneira incondicional e fazendo o possível para propagarmos as coisas boas em todos os instantes. E também que, pelo ensinamento do Senhor Jesus, sobre a questão da necessidade de perdoar as faltas, as falhas, as ofensas dos outros. Lembrando que não apenas devemos perdoar as faltas e questões imperfeitas das outras pessoas, mas também perdoando-nos a nós mesmos, para que o eu verdadeiro se manifeste de maneira mais perfeita na condução de todas as coisas. Portanto, o esquecimento de todo o mal corresponde a uma das etapas da necessidade de perdoar. Perdoar incondicionalmente cada ofensa recebida. Portanto, simultaneamente ao esquecimento de todo mal, praticando o perdão e a reconciliação, orando para que as forças dos céus envolvam todas as pessoas, também se dedicar à prática do bem, porque pela oração que fazemos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, fazemos todo o bem para a felicidade das outras pessoas. Simultaneamente, devemos manifestar o sentimento de gratidão pelas dádivas, bênçãos, graças e benefícios que recebemos cotidianamente. Veja a situação difícil do momento atual no mundo inteiro devido à prolongada seca. Mais de 110 dias sem chover. Então, isso corresponde a uma situação difícil na área da agricultura, por exemplo, na área da criação de animais e de todas as questões voltadas ao campo, onde agora, mês de setembro, que corresponde a quase entrada da primavera, e também um período propenso ao início dos plantios na parte agrícola. Sem as chuvas, essa parte também vai ser bastante prejudicada. No caso do Brasil, ainda temos ocorrências frequentes de muitas áreas que estão sendo queimadas com incêndio assim, devastadores. Não é? Então, isso também, de um lado, pode fazer com que os produtos da pauta de exportação brasileira sejam prejudicados. Não é? Então, veja que precisamos ter sentimento de gratidão por todas as bênçãos recebidas, notadamente os benefícios, as graças que Deus nos proporciona incondicionalmente em todos os momentos. Pela prática da doutrina espírita, também entramos em entendimento com os processos de mediunidade. Entendemos as situações de perturbações espirituais mentais que ocorrem na vida de muitas pessoas. Os dons mediúnicos devem ser melhor aproveitados pelo entendimento da doutrina espírita, porque através da prática do bem, da bondade, do amor e do estudo do Evangelho do Senhor Jesus, podemos aperfeiçoar as qualidades de Deus, colocando em prática os dons mediúnicos em favor do bem de muitas pessoas. Então,
através da mediunidade, conseguimos solucionar muitas questões pendentes das ofensas do passado, onde eventualmente nos processos de obsessão, os espíritos estão tentando obter esclarecimentos das pessoas que mantiveram ofensas recíprocas ou pendências do passado. Então, a mediunidade é um dom de Deus para a melhoria da vida de todas as pessoas, tanto das esferas do mundo espiritual, quanto das pessoas que aqui vivem na existência terra. Então, a mediunidade é um fato que devemos agradecer bastante pelo aprimoramento que proporciona a muitas pessoas. Então, essa mediunidade ocorre, de um lado, através de uns processos obsessivos prejudiciais e também pela afinidade de semelhantes, porquanto, se um devedor estiver sendo descoberto pelo mundo espiritual nas questões do passado, pode ocorrer o processo de obsessão, né? E, num centro espírita, num trabalho de mediunidade, é possível de esclarecer ambas as partes, libertando-os das dores, sofrimentos e incômodos dos processos obsessivos. Então, existem as obsessões visíveis, né, onde os sintomas são aparentes e as pessoas manifestam os desequilíbrios, enquanto que existem também as obsessões invisíveis, que condicionam as pessoas às brigas, aos vícios, aos atritos constantes. E enquanto que existem ainda aquelas obsessões que provocam doenças, enfermidades e desequilíbrios bastante prejudiciais. Então, em todas as questões, nós temos as lições do Senhor Jesus que podemos colocar em prática, né? Portanto, na lição de hoje, o ponto mais que se destaca é a necessidade do contínuo perdão das ofensas, não deixando que nenhuma pendência seja postergada para recuperação em alguma data. Então, devemos saber que recolhemos todas as coisas que espalharmos, porquanto constituem as obras do nosso próprio caminho. E sabendo desse preciosíssimo ensinamento do Senhor Jesus, vamos viver de tal forma, sempre purificando os conteúdos da nossa alma através das palavras, das atitudes, dos pensamentos. Parece uma situação muito fácil, mas que uma grande maioria não leva em conta. Isso é provado pela situação tão difícil que ocorre na sociedade, em todos os campos da vivência humana. Portanto, vamos fazer com que o nosso coração esteja sempre ligado para as coisas de Deus. E não apenas isso, trabalhando para que o divino ensinamento do Senhor Jesus seja também levado para as pessoas que ainda não estão praticando o ensinamento ou que não têm o conhecimento do Evangelho. Portanto, pela esperança do mundo espiritual, vamos colaborar para esclarecimento das verdades de Deus para todas as pessoas, inclusive as pessoas que eventualmente não estejam aceitando o ensinamento do Senhor Jesus. Pela propagação gradual, vamos plantando as sementes e deixar que Deus se encarregue de fazer com que despontem as boas qualidades.
Quero agradecer imensamente sua atenção. Vamos passar para o momento da oração. Peço a você que acalme a sua mente, concentre-se e vamos fazer a oração. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso orientador e mestre, que nos assiste e nos ampara na caminhada rumo à elevação que esperamos. Traduzimos em nosso cotidiano as obras que realmente desejamos com bastante empenho, bondade e compreensão. Rogamos ao Senhor Jesus e aos benfeitores espirituais que nos ajudem na nossa compreensão mais perfeita das verdades de Deus, para que o nosso coração seja bastante propício à prestação de boas obras em benefício de todos. Que saibamos propagar as verdades de acordo com a vontade de Deus e que tenhamos uma vida cheia de alegria, saúde e felicidade. Damos graças pelas bênçãos dos céus em nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. O livro Encontro Marcado, bem como os demais livros que estudamos, os pedidos de orações para a solução de muitos problemas, bem como agendamento das consultas espirituais, você pode fazer através deste site. Deus abençoe pela sua atenção. Muito obrigado.